Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, né? Aprender mais sobre metabolismo. Como que acelera o metabolismo, Carol? Vamos começar a nossa aula, então? Então, o primeiro ponto dessa aula aqui, quando a gente pensa em metabolismo lento, o que fazer para destravar a queima de gordura? Primeiro, vamos entender quais são os principais motivos pelo qual a maioria das mulheres acreditam que o metabolismo é lento. Quais são os principais motivos? Por que você acredita que seu metabolismo é lento? Para pensar aí. Para você que fala assim, eu não consigo emagrecer, o meu metabolismo é lento. Mas por qual motivo você acredita que ele é lento? Você acredita que ele é lento por conta da idade? Porque às vezes você já passou ali dos 40 anos, e aí você acredita que o metabolismo fica mais devagar? Ou às vezes você acredita que o motivo pelo qual o teu metabolismo é lento é porque você tem hipotireoidismo, ou às vezes você retirou a tireoide. Então você faz a reposição hormonal da tireoide, e aí muitas vezes você acredita que por esse motivo o metabolismo já não é mais o mesmo. Ou até mesmo pelo fato de tirou a tireoide, não tem mais a tireoide, e acredita que isso faz com que o seu metabolismo fique mais lento. Bom, tem mulheres que falam que o metabolismo não está funcionando, está lento, está devagar, porque usam determinados medicamentos, usam alguns remédios que têm efeito colateral, como por exemplo inchaço, aumento de apetite, e acreditam que isso que impede do metabolismo acelerar. É esse o seu caso? Ou você acredita aí que o seu metabolismo ele é lento porque às vezes o médico endócrino, ou às vezes até mesmo uma nutricionista, quando você já foi em consulta, virou para você e falou assim, olha, seu metabolismo é lento, para você o emagrecimento é mais difícil, seu metabolismo é devagar. Conta para mim, qual desses motivos que você acredita, que você mais se identifica, né? O seu metabolismo é lento, por quê? Por conta da idade? Por conta do hipotiroidismo, ou às vezes você retirou a tireoide? Por conta de medicamentos que você faz uso e às vezes te deixam inchados, às vezes você usa corticoide, ou às vezes algum medicamento antidepressivo, alguma coisa para ansiedade que aumenta o seu apetite? Ou simplesmente porque médicos, nutricionistas, algum profissional da saúde virou para você e falou assim, olha, o seu metabolismo é lento mesmo, não tem muito o que fazer. Tudo bem, você acredita que seu metabolismo é lento por conta desses motivos, e aí o que você faz para tentar acelerar o seu metabolismo? Muitas vezes vocês já ouviram isso em consultas de médicos, de nutricionistas, que seu caso era mais difícil, que você não tinha jeito, que o seu metabolismo é lento mesmo. Mas olha só, uma vez que você acredita nisso, que o seu metabolismo é lento, seja por conta da idade, da menopausa, do hipotiroidismo, seja porque você está inflamada, seja porque você usa remédio, seja porque alguém te falou, independente do motivo, o que você faz para tentar acelerar o metabolismo? Bom, eu listei aqui o que eu vejo a maioria das mulheres fazendo para tentar acelerar o metabolismo. A maioria das mulheres vão lá e faz um monte de exercício para acelerar o metabolismo e tentar emagrecer. Vai lá e foca em queimar calorias, em fazer um monte de academia, um monte de atividade física, ficar dependente de exercício para acelerar o metabolismo. Ou tem mulher que vai lá e apela para cápsulas. Então vou comprar cápsula termogênica para acelerar o meu metabolismo. Tem mulher que acaba optando por chás, ou até mesmo alimentos que elevam a temperatura corporal, né, que são considerados chás termogênicos. Então, a maioria das mulheres fazem isso para tentar acelerar o metabolismo. É ou não é? Você se identificou que vocês tentam para acelerar o metabolismo? Então, depender de fazer exercício, depender de tomar uma cápsula, depender de tomar um chá, depender de ficar colocando, né, alimentos e condimentos que elevam a temperatura corporal. Tudo isso não vai fazer com que o seu metabolismo se mantenha acelerado, porque ele vai ficar dependente disso. E o dia que você não puder fazer o exercício? E o dia que você não tomar mais a cápsula termogênica? E o dia que você não fizer mais o chá termogênico? O dia que você parar de consumir os alimentos que elevam a temperatura corporal? Quando você viaja, por exemplo, quando você sai da sua rotina, que daí você não faz atividade física, você não toma o chá, as cápsulas às vezes acabaram, e o dia que você não usar isso para acelerar o seu metabolismo? Você não vai ter o seu metabolismo acelerado. Por quê? Porque você estava dependente daquilo. E aí você vai, consequentemente, engordar. Então, você estava dependente de algo para acelerar o seu metabolismo. O que você deveria fazer para acelerar o seu metabolismo e manter ele acelerado sempre
não só por um período, é não depender de uma única coisa, é não depender de uma única ação. Para você acelerar o seu metabolismo e manter ele acelerado, isso deve vir de um hábito que você já faz diariamente, que é comer, usando o poder dos nutrientes que estão presentes nos alimentos, para que a nutrição celular aconteça e aí o seu metabolismo acelere. Então veja só, comer é algo que você faz todos os dias, independente se você está viajando, independente se você está de férias, independente do que você está fazendo, você precisa comer. Então isso é um hábito que você já faz diariamente. Então você tem que aprender a usar o poder dos nutrientes que estão presentes nos alimentos para nutrir as suas células, para que o nutriente que está lá no alimento chegue dentro das suas células e dessa forma o seu metabolismo acelerar. Então você não deve mais depender de uma única coisa, e sim de um hábito que você já faz, de algo que você não vai parar de fazer, porque se você para de fazer, você volta a ganhar peso. Eu vou falar 6 ações para que você consiga acelerar o seu metabolismo. Então, a primeira ação para você acelerar o seu metabolismo é o seguinte: parar de acreditar que seu metabolismo é lento. Independente se foi o médico que te falou, se foi uma nutricionista quando você foi em consulta, independente da crença que você tem, para agora de acreditar que o seu metabolismo ele é lento. Presta bem atenção na diferença, ó. O seu metabolismo ele pode estar lento agora, nesse momento, mas você consegue acelerar ele com comida, com nutrientes. Então você consegue acelerar ele nutrindo as suas células com os nutrientes que estão lá na comida, que estão lá nos alimentos. Então a primeira ação é essa: para de acreditar que seu metabolismo é lento. Segunda ação: eu quero que você, a partir de hoje, tenha o olhar de consumir nutrientes diferentes. Tenta variar ao máximo a sua alimentação. Sai daquela mesmice. Porque para pensar, se você tem um olhar de que, poxa, eu quero emagrecer, eu quero ter resultados diferentes daquilo que eu tenho agora, eu preciso fazer diferente. Não espere você ter resultados diferentes agindo igual. Ou seja, não espere emagrecer comendo as mesmas coisas que você está comendo, repetindo o que você faz todos os dias. Então, a segunda ação é você focar em consumir nutrientes diferentes, focando em variar ao máximo a sua alimentação, sair daquela mesmice. Eu costumo brincar, para quem já acompanha aí o meu trabalho, com o carro da pamonha, né, meninas? Cuidado com o carro da pamonha, porque todo dia é sempre igual, o carro da pamonha sempre passa no mesmo horário, com aquela mesma fala, aquela mesma pamonha, com os mesmos ingredientes, né? Então, cuidado com o carro da pamonha. Se você faz tudo sempre igual, não fique esperando que o seu metabolismo acelere. Ele vai continuar na mesma. Portanto, você tem que oferecer nutrientes diferentes do que você já está habituado a consumir. Então, a terceira ação para você acelerar o seu metabolismo é o seguinte: é usar aqueles alimentos considerados termogênicos, como, por exemplo, a pimenta, gengibre, canela, um chá de hibisco, um chá verde. Esses alimentos que têm essa ação de elevar a temperatura corporal, usar eles como aliados da nutrição celular e não como a solução para acelerar o metabolismo, porque sozinho esses alimentos eles não têm os 45 nutrientes para nutrir o seu corpo, mas em conjunto, veja bem, sozinho ele não tem todos os nutrientes, mas em conjunto com os bons hábitos alimentares eles podem ser bons aliados, só que desde que seja prazeroso para você, por exemplo, tomar um chá. Porque não adianta você pegar um chá verde, por exemplo, e tomar assim, ai, que negócio ruim, mas vou tomar, porque acelera o metabolismo. Pode parar, não adianta fazer isso. Porque quando você não tem prazer, principalmente quando você toma algo que você acha ruim, você está despertando ali o gatilho do estresse. E o estresse é o inimigo número 1 do intestino. É o principal gatilho para a desbiose, que é o desequilíbrio da saúde do intestino. Então, a partir do momento que não se tem prazer, só atrapalha o emagrecer. Ó, até rimou. Uma nova frase aí. Se não tem prazer, não vai me ajudar a emagrecer. A gente só consegue sustentar se tem prazer, se é gostoso, se é prazeroso. Senão você não consegue levar isso adiante. Então, tenha esse olhar. Então, terceira ação, usar os alimentos considerados termogênicos como aliados
se você puder, de acordo com a sua condição de saúde. Cuidado com as contraindicações. Vamos lá para a quarta ação. Quarta ação é essa aqui, ó. Acabei de fazer, ó. O barulhinho, ó. É que meu copo não é transparente, mas aqui tem água. Então, a quarta ação para acelerar o metabolismo é beba mais água, porque a água ela ajuda na hora de absorver os nutrientes e na hora de transportar os nutrientes até as suas células. E aí, dessa forma, vai garantir uma melhor nutrição celular para conseguir acelerar o teu metabolismo. Então, a água é fundamental. Beba mais água. Beba mais água. Não adianta só focar em nutrir células e colocar os nutrientes variados, né? Fazer tudo isso que eu tô falando para vocês, se vocês não derem um veículo que ajuda nessa absorção, faz com que os nutrientes entrem lá no intestino. Para o nutriente ser absorvido, ele precisa da água. Absorveu? Caiu na corrente sanguínea? Precisa de água para transportar esses nutrientes e distribuir por todo o seu corpo e entrar dentro das suas células. Então, bebe água, mulher. É essencial para acelerar o seu metabolismo. Então, essa é a quarta ação, combinado? Vamos para a quinta ação. Quinta ação é o seguinte: reduza o consumo de produtos alimentícios, principalmente os produtos que têm ingredientes inflamatórios, aqueles artificiais que inflamam o intestino e atrapalham a absorção dos nutrientes. Muitas vezes você está aí se entupindo de coisa industrializada, comprando coisas até caras, diet, light, sem glúten, sem lactose, só que tá cheio de ingredientes inflamatórios, cheio de coisa artificial que vai inflamar o seu intestino. E isso atrapalha a absorção dos nutrientes. Então, eu quero que você reduza ao máximo o consumo de produtos alimentícios. Eu quero que você coma mais comida de verdade. Eu quero que você priorize em descascar cada vez mais e desembalar cada vez menos. Muito cuidado com a indústria, viu? Porque a indústria ela é seu inimigo número 1. Foca cada vez mais em comida de verdade, menos produto alimentício e mais comida de verdade. Vamos para a sexta ação? A sexta ação é o seguinte: reduzir. Escreve certo aí no teu caderno, hein? Não falei retirar, tô falando reduzir. Reduzir é diminuir a quantidade. Retirar é nunca mais comer. Então, eu tô falando em reduzir. Então, reduzir o consumo de carboidrato refinado e açúcares. Porque carboidrato refinado e açúcar são comidinhas das bactérias ruins do seu intestino. Então, quando você come muita farinha branca, muito açúcar, você está dando alimento para as bactérias ruins do seu intestino. Você está dando uma raçãozinha para as bactérias ruins do seu intestino crescer e se multiplicar. Só que a questão é o seguinte: quanto pior ficar a saúde do seu intestino, menos nutriente você absorve. E, consequentemente, menos você acelera o seu metabolismo. Então, não adianta você só comer comida de verdade. Você tem que digerir e absorver os nutrientes. Então, para isso, você tem que cuidar da saúde do seu intestino. E para cuidar da saúde do seu intestino, reduzir o consumo de carboidrato refinado e açúcares é essencial, porque aí você não está dando tanta ração, tanta comidinha para as bactérias ruins do seu intestino. E aí, cuidando da saúde do seu intestino, você consegue absorver melhor os nutrientes. E se eu absorvo melhor os nutrientes, eu consigo acelerar o meu metabolismo. Eu consigo fazer com que os nutrientes cheguem lá nas minhas células e focar nessa nutrição celular. Então, lembra, não adianta só comer comida de verdade. Além de comer, eu preciso digerir e absorver os nutrientes. Tem uma frase que eu gosto muito e eu de você anotaria aí no teu caderno. Você é aquilo que você come, digere e absorve. Então, lembra que não é só comer, você tem que digerir e absorver também, porque isso é essencial, combinado?